Queridos irmãos e irmãs, vamos neste momento dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos tratar apenas de uma única questão, meus irmãos. E se nós entendermos esta questão conforme a vontade de Deus, será muito edificante para a nossa vida e a nossa vida espiritual rumo às mansões celestiais. Façamos uma breve oração, meus irmãos. Amado e grandioso Deus, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para agradecer mais este momento em que vamos abrir a Sua santa palavra para a edificação da nossa vida espiritual, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito possa habitar aos nossos corações e que tudo que nós tivermos que absorver da Tua palavra, Senhor, possamos colocar em prática. Seja feito conforme a Tua vontade em nossas vidas. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar de uma única questão. E esta única questão, ela abre um leque de passagens bíblicas para nós tratarmos a respeito. Para a honra e glória de Deus, meus irmãos, que possamos entender e nos edificar a cada dia, justamente para entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Vejamos, meus irmãos, a questão diz o seguinte: Quando um doutor da lei perguntou a Jesus quanto às condições para herdar a vida eterna, para que o mestre lhe chamou a atenção? Para que Cristo chamou a atenção diante deste questionamento, meus irmãos? Cristo respondeu lá em Lucas 10, 26. Então Jesus perguntou: que está escrito na lei? E perguntou mais: como interpretas? Como tem sido a nossa interpretação da lei de Deus, meus irmãos? Estamos seguindo o que realmente Deus quer para cada um de nós? Ou estamos seguindo o que os homens pedem para nós, meus irmãos? Já segue para a nossa reflexão. E precisa ser dessa maneira, meus irmãos? Sim. Temos que gerar reflexão para quê? Para que a nossa vida espiritual siga conforme Deus quer e não como o homem nos pede, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura aqui em Mateus 11, versículo 6. O que diz Mateus 11, versículo 6, meus irmãos? Cristo diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim, Cristo diz, em mim, motivo de tropeço. Esta palavra, meu irmão, é muito pertinente para cada um de nós, quando fazemos a alegação, por exemplo, que Jesus revogou a lei de Deus. Olha a gravidade da situação, meus irmãos. E quando realmente venhamos a entender, Cristo diz que somos bem-aventurados. Vamos ler novamente, Mateus 11, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós vamos fazer a leitura novamente desta única questão que nós vamos abordar hoje, meus irmãos. Diz o seguinte: quando um doutor da lei perguntou a Jesus quanto às condições para herdar a vida eterna, para o que o mestre, para o que Jesus lhe chamou a atenção. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Que lei é essa, meus irmãos, senão a lei de Deus? E ele pergunta mais: como você interpreta? Meus irmãos, como temos interpretado a lei de Deus? Jesus diz, Mateus 11, 6, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E onde nós tropeçamos hoje, meus irmãos? Hoje, infelizmente, meus irmãos, o que tem ocorrido na vida de muitos cristãos, não digo nem do povo que está no mundo, pela qual Cristo também veio para salvar, porque Cristo veio salvar para mim e me remir dos pecados, assim como veio salvar qualquer um de vocês, meus irmãos, sejam cristão ou não, estando em pecado ou não.
Cristo está de braços abertos para cada um de nós. Venhamos a verificar o motivo do tropeço, pela qual Cristo nos adverte em Mateus 15, quando ele é questionado pelos fariseus. Voltemos, meus irmãos, a esta leitura. Então vieram, Mateus 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram a Jesus, olha a ousadia: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Tradição dos homens? Pois não lavam as mãos quando comem? E Jesus responde no versículo 3. Jesus, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Meus irmãos, percebe? Porque Cristo, justamente no versículo 6, ele deixa bem claro aqui, justamente, meus irmãos, a questão que ele nos alerta. No capítulo 11, versículo 6, ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não temos motivos nenhum, meus irmãos, nem em Cristo, nem na palavra de Deus para tropeçar. Deus quer, meus irmãos, que todos nós venhamos a ser salvos. Deus não tem prazer na morte e na morte eterna de nenhum de nós. Contudo, que venhamos a nos arrepender e sigamos rumo às mansões celestiais, meus irmãos. Exatamente dessa maneira. Então nós vamos fazer a abordagem desta passagem, meus irmãos, justamente explorando algumas passagens bíblicas que tratam da situação, meus irmãos. Mateus 19, versículo 16 a 19, o que diz? É justamente aquele posicionamento novamente sobre o jovem rico, meus irmãos. Por que eu digo isso? Eu tenho sido inclusive cobrado de fazer a leitura integral dos 10 mandamentos. Nós vamos fazer hoje, meus irmãos? Vamos fazer hoje. Mas antes mesmo, nós vamos falar de algumas passagens bíblicas pela qual Jesus deixa claro que ele não revogou nada da lei de Deus, meus irmãos. Vamos deixar bem claro isso de uma vez por todas, meus irmãos. Vamos lá então, em Mateus 19, versículo 16 a 19. O jovem rico, né? E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem, meus irmãos, o jovem rico também em dúvida, ele disse: quais? E Jesus lhe respondeu, pontuando justamente os 10 mandamentos, meus irmãos. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E segue, meus irmãos: honra o teu pai e a tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Contudo, meus irmãos, o jovem rico, nós sabemos que Deus examina os nossos corações. E não pode haver nada, meus irmãos, que esteja assim vindo primeiro que Deus. E o jovem rico, ele alimentava mais a sua adoração, o seu coração estava mais voltado às suas riquezas, aos seus bens materiais e não a Deus, meus irmãos. Voltemos lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, meus irmãos. Diante dessa situação que Cristo saiu relatando, meus irmãos, cada um dos versículos dos 10 mandamentos. Vamos ver novamente o que Cristo falou em Mateus 5, versículo 17 a versículo 20. O título na minha Bíblia diz: o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 5, versículo 17 a 20.
Cristo diz: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. E ele diz mais no 18: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E ele diz mais: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Exatamente desta maneira, meus irmãos. E sigamos o que o apóstolo Paulo diz, uma vez que ele acompanhou tudo em relação a Jesus. Ele acompanhou a chegada de Jesus aqui, ele acompanhou a morte de Cristo, ele acompanhou a ressurreição de Cristo, ele acompanhou a ascensão de Cristo aos céus. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, versículo 31, meus irmãos, sobre a lei. O apóstolo Paulo diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma, com exclamação. Antes, estabelecemos a lei. Percebe, meus irmãos? Confirmações justamente pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa situação, meus irmãos. Precisamos ser um pouco rápidos, sim, para realmente não estender muito o nosso tempo, tá? Mas vamos verificar em Êxodo 31, 17 a 18, justamente como chegou os 10 mandamentos a Moisés, meus irmãos. Êxodo 31, 17 a 18. Entre mim e os filhos de Israel, Deus falando, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Quem são os filhos de Israel hoje, meus irmãos? Senão todos nós que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Redentor. Então, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E o versículo 18 diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Você percebe que lindo, meus irmãos? Deus iluminou toda a Bíblia a homens santos, escolhidos por Deus para escrevê-la. Contudo, Deus teve preocupação. Tamanha importância aos 10 mandamentos, Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo, meus irmãos. E surgiu essa lei ali justamente para tratar da situação terrena, meus irmãos? Não. É uma lei universal e eterna, meus irmãos. Exatamente desta maneira. Vamos ver ainda, meus irmãos, justamente a passagem que trata, como nós já havíamos conversado, né? Justamente da parte em que Jesus, lá em Lucas 10, 26, quando ele questiona, né, justamente como a única questão, justamente nós estamos tratando, meus irmãos, vamos ler novamente aqui, ó. Quando um doutor da lei perguntou a Jesus quanto às condições para herdar a vida eterna, para que o mestre, para que Jesus chamou a atenção? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como interpretas? Lucas 10, 26. E o versículo 27, justamente, este responde, né? Justamente ele diz: adoro a lei, adoro a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Percebe que quando nós tratamos dessa situação, nós falamos que Jesus fez um compress ali dos 10 mandamentos, que Jesus não revogou de maneira nenhuma. Jesus apenas colocou de forma bem precisa que os primeiros 4 mandamentos trata de uma ação, dos mandamentos, de uma adoração direta a Deus. E do mandamento 5º ao mandamento 10º é uma relação
entre Deus, homem e sociedade. Vamos ver com precisão, vamos fazer essa leitura, meus irmãos, hoje, de Êxodo 20, e vamos justamente tratar dessa situação, acompanhando cada um dos versículos e cada um dos mandamentos. Primeiro, a relação direta com Deus, do versículo 3 ao 11. Depois nós vamos ver uma relação entre Deus, homem e sociedade, versículo 12 a 18. Então vamos lá. Êxodo 20, meus irmãos, diz aqui. O título diz: Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui, meus irmãos, é apenas uma apresentação de Deus. Quando nós escrevemos um livro hoje, nós não dizemos quem somos, ou qualquer outro escritor, ele não se apresenta? É exatamente desta maneira, meus irmãos. Então Deus aqui está se apresentando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Uma servidão de mais de 400 anos, nós sabemos disso, né, meus irmãos? Hoje nós somos livres, meus irmãos, e precisamos exercer essa liberdade e ao lado de Cristo. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos, é desta maneira. E sigamos Êxodo 20, versículo 3. Aí vem o primeiro mandamento de adoração direta a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, meus irmãos, esses deuses aqui em letra minúscula, né? Não devemos adorar nada antes de Deus. Primeiro Deus, meus irmãos, como diz em Mateus 6,33, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 4, meus irmãos, o outro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E ele diz mais: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos, meus irmãos. Percebe que lindo o trabalhar de Deus e como Ele nos deixa claro aqui a importância dos seus mandamentos. E sigamos com o terceiro mandamento, justamente uma relação direta com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Percebe que lindo, meus irmãos? Agora, tornar em vão o nome de Deus é falar que Jesus revogou a lei do seu Pai de maneira nenhuma. Quarto mandamento de uma relação, de uma adoração direta a Deus, meus irmãos. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E segue, meus irmãos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, meus irmãos. Percebe por que adoramos a Deus? Justamente é o memorial da criação, meus irmãos. E Deus deixa bem claro a importância de guardar todos os seus mandamentos, meus irmãos. Aí sim, do 1º ao 4º mandamento, nós encerramos a adoração direta a Deus. Você pode verificar e pode ler novamente. Do 1º ao 4º mandamento, uma relação direta de adoração a Deus. Agora seguimos com a adoração a Deus, ao homem e sociedade, ao próximo, meus irmãos. Está lá em Êxodo 12 a 18. Ao 17, 18 a gente faz a finalização. O 12.
Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. O 13, não matarás. O 14, não adulterarás. O 15, não furtarás. O 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E finaliza o 18, meus irmãos, justamente o temor do povo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, meus irmãos. Exatamente dessa maneira, meus irmãos, havemos de falar que Cristo revogou os 10 mandamentos? De maneira nenhuma. Voltemos a Mateus 5,17. Eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas, eu vim para confirmar. E vejamos ainda, meus irmãos, então já sabemos que são 10 mandamentos e não são 9, né, meus irmãos? Justamente isso pode fazer a diferença, toda a diferença para a nossa edificação espiritual e servirmos a Deus em espírito e em verdade, meus irmãos, seguindo o que Deus quer para cada um de nós e não tradição de homens, meus irmãos. Vamos verificar em Ezequiel 20:20 o que Deus ainda nos diz, meus irmãos. Ezequiel 20:20. E santificai os meus sábados. Estes meus sábados são os sábados do Senhor, são os sábados de Deus. Eu já expliquei em sermonetes anterior que existiam 2 sábados. Os seus sábados, que era o sábado dos homens, na situação cerimonial, que quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ali verteu o seu sangue pelos meus pecados e pelos seus pecados, todas estas questões cerimoniais, inclusive aqueles sábados, meus irmãos, que era cerimonial, foi abolido. E o sábado dos 10 mandamentos é o sábado do Senhor. Por isso que em Ezequiel 20:20 ele diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, não venhamos a permitir que qualquer tradição humana prejudique o que Deus quer para cada um de nós, meus irmãos. Exatamente desta maneira. E como eu finalizo, meus irmãos, como eu finalizo justamente tudo isso que nós estamos falando aqui no último livro da Bíblia, Revelação levada. Revelação levada o apóstolo João, Apocalipse 14, versículo 12, o que diz, meus irmãos? Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Exatamente assim, meus irmãos, e como não entender isso? Como não entender que devemos fazer o melhor, não para homens, meus irmãos, e sim para Deus? Meus irmãos, todos nós sabemos que na volta de Cristo será separado o joio do trigo, meus irmãos. Sejamos todos trigo para a honra e glória de Deus unicamente, meus irmãos. Esqueçamos o que os homens nos induzem a erro e façamos a vontade de Deus, meus irmãos. Todos nós sabemos também que seremos selados. E o selo de Deus, meus irmãos. E como seremos selados? Como separar o joio do trigo, meus irmãos? Vamos ver um pouquinho justamente sobre o selo de Deus, quando fala lá em Apocalipse 7, sobre os 144 mil, meus irmãos. Olha que lindo que o anjo diz no versículo 1 e 2, vamos fazer a leitura do versículo 1 e 2, meus irmãos. Justamente, e o 3, aí a gente faz o fechamento. Veja lá.
Apocalipse 7, 1, 2, 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E esse anjo gritou, esse anjo dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que havemos assinalado na testas os servos do nosso Deus. Percebe, meus irmãos? E o 4 diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Nós sabemos que esse numeral é simbólico, meus irmãos, mas todos seremos selados, meus irmãos. Todos seremos selados. E o inimigo de Deus acompanha, meus irmãos, porque ele acompanha. Se Deus sela, se Deus tem os seus selados, o inimigo também tem os seus selados com o sinal da besta, meus irmãos. Precisamos entender isso e estudar a palavra de Deus com a devida seriedade, meus irmãos, para que todos nós, na vinda de Cristo, tenhamos o selo de Deus. E sejamos, sim, como trigos, porque sabemos que será separado o joio do trigo, meus irmãos, exatamente assim. É o meu pedido de todo o coração, meus irmãos, que a mensagem seja entendida e que possa edificar a vida de cada um de nós. E possamos, meus irmãos, fazer a vontade de Deus e não dos homens. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar neste momento e lembremos, meus irmãos, Cristo está de braços abertos para cada um de nós. Não importa a sua situação hoje, meu irmão, não importa o seu pecado hoje, não importa o quanto tenha errado até aqui, Cristo está de braços abertos para você. Não deixe para amanhã, meus irmãos, é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3, meus irmãos. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Venhamos a fazer a vontade de Deus. E muito em breve faremos uma grande festa nas mansões celestiais. Oremos, meus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Sigamos nos edificamos e em comunhão diária com Deus, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.